Olá, tudo bem? Cris Helena do canal Caminhos à Luz e hoje estou aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a culpa. Te lembrando que esse vídeo faz parte de um artigo que está lá no blog Caminhos à Luz. E eu já vou te avisar que eu vou deixar o link desse artigo tanto aqui na descrição como no comentário fixado. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Cris Helena, fundadora do blog Caminhos à Luz. Esse projeto Caminhos à Luz nasceu em 2018 com o blog e depois logo em seguida eu fiz as redes sociais, incluindo este canal do YouTube. Lá no início, em 2018, eu falava sobre cristais, falava sobre terapias, em especial cristais. Um pouquinho de desenvolvimento pessoal também, mas muito mais sobre cristais. Aí em 2022 eu dei aquela parada básica, parei de postar, parei de trabalhar um pouquinho com isso, fui fazer outras coisas e quando eu voltei, no meio de 2023, eu vim conversando um pouco mais sobre emoções. Inclusive até criei um curso Como Lidar com as Emoções. Se você quiser saber um pouco mais, também vou te deixar o link deste curso aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Porque quando eu voltei em 2023 e criei esse curso, uma das emoções que eu trabalhei foi a culpa. E é essa emoção que eu quero conversar com vocês neste vídeo. Sobre este artigo, sobre o artigo da culpa, que vai falar o vídeo de hoje. Então, se você quer trabalhar um pouquinho a culpa em você, continua comigo até o final desse vídeo que nós vamos conversar sobre a culpa no dia de hoje. Antes, deixa eu te pedir duas coisas. Não esquece de dar o like aqui no vídeo, te inscrever no canal. Nesse canal agora eu vou começar a postar toda semana e vai vir coisas muito especiais por aí. Inclusive, todo mês de janeiro já saiu um vídeo por dia, que era o nosso poder da gratidão, 30 dias para mudar a vida. Mas se você perdeu, não tem problema. Tem coisas novas vindo por aí. Hoje o projeto Poder da Gratidão, se você está aqui por ele, se você se inscreveu no canal por ele, só para te avisar, ele virou um bônus desse curso que eu te falei, como lidar com as emoções. Mas eu vou continuar durante todo o mês de fevereiro postando no mínimo 3 vídeos por semana e vem coisas boas por aí. Muitas ideias estão surgindo. Então, te inscreve no canal para não perder, ative o sininho para receber a notificação e não perder nada do que vai rolar. Mas falando sobre a culpa, entrando propriamente no assunto, no nosso conteúdo do dia, você já passou por alguma situação na sua vida que gerou culpa? Sabia que aprender a lidar com essas emoções, em especial com a culpa, pode te ajudar a mudar de vida e até, quem sabe, a transformar os seus sonhos em realidade? E aí? Mas você sabe lidar com essa culpa? Sabe como tratar esse sentimento em você? E é isso que eu quero conversar com você hoje. Como lidar com a culpa, como trabalharmos a culpa em nós, como fazer com que esse sentimento possa nos ajudar a realizar os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos desejos. Antes de tudo, deixa eu só te lembrar de uma coisa. Não tem sentimento bom nem ruim. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são um sistema de orientação que nos mostra o caminho. E eu acredito muito nisso, porque a culpa é um exemplo disso. Se eu me sinto culpada, eu não vou conseguir criar coisas novas na minha vida. Eu não vou conseguir realizar os meus sonhos. Por quê? Eu vou estar no foco naquele sentimento e vou esquecer o resto. Nunca esquecendo, né, que existe a roda. Eu falava da roda da gratidão no projeto Poder da Gratidão, 30 dias para mudar a vida. E também cada emoção, ela também tem essa roda. Porque se eu sinto culpa, eu tenho pensamentos ruins, que isso me gera mais culpa. E aí fica aquela roda. E quem conhece um pouco de lei da atração e desenvolvimento pessoal, sabe do que eu estou falando. Que quanto mais nós focamos numa coisa, mais a gente tem. Então, a ideia desse sentimento de culpa também é essa. Eu não posso ficar remoendo, que nem dizem por aí, a tal da culpa, porque senão mais sentimento eu vou criar e mais sentimento. E aí eu vou focando naquilo e vou esquecendo, deixando de lado o que importa realmente para nós. Mas eu sei, somos humanos e quem nunca sentiu culpa por ter feito alguma coisa que nós julgamos que foi julgado errado ou que nós não julgamos certo naquele momento. E a gente sabe que o nível dessa culpa ela pode ser alto, grande, enorme, que realmente a gente não consegue viver, ou pode ser coisas pequenas, momentos pequenos. Mas para quem está sentindo aquilo, nunca é pequeno. Nunca é só aquilo, sempre tem algo mais, a gente sempre guarda muita coisa. Quando esse sentimento de culpa aflora, o sentimento é muito forte em nós. E a gente não quer saber se é pequenas coisas ou muitas coisas. A gente quer saber que a gente sente aquilo, que nós sentimos aquilo. E que aquilo está, de certa forma,
nos prejudicando. Mesmo que a gente não tenha consciência que está nos prejudicando na hora, mas aquilo nos prejudica. E muitas vezes aí vem a minha primeira dica para você, né? A primeira lembrança, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Mas o que a gente não pode esquecer é que o nosso pensamento, que o momento que nós fizemos aquele erro, que no momento que nós tivemos aquela dificuldade, era outro, nosso pensamento era outro. Mesmo que você vai dizer, Cris, mas foi uma coisa que aconteceu ontem. Você está procurando na internet sobre culpa exatamente em função disso. Cris, aconteceu alguma coisa ontem, eu estou me sentindo muito culpada hoje. E o meu pensamento não mudou muita coisa, então essa para mim não serve. Serve sim, porque o seu pensamento de ontem é diferente do de hoje. É diferente, porque vamos supor, vou colocar uma situação prática para você entender o que eu estou dizendo. Vamos supor que seja uma briga com um familiar. Na hora que você brigou com aquele familiar, o seu pensamento, a sua forma de ver as coisas era naquele momento. Porque talvez não, muitas vezes acontece que você não respirou. Você entrou na briga e ficou na briga. Você não respirou, não parou para respirar, não conseguiu parar para entender. E aí muitas vezes também acontece da gente trazer coisas que de outros tempos, de outras situações. Sabe aquela bola de neve? Coisas que talvez estavam guardadas ali dentro de você, outras culpas, outras mágoas guardadas dentro de você, que você trouxe tudo à tona no dia de ontem. Esse é um exemplo prático. Então, você não trabalhou essa culpa, você não focou essa mágoa em você e explodiu no dia de ontem. Então, realmente, aquele era o momento de ontem. Hoje é um outro momento. E você já está com uma nova cabeça, uma nova ideia. Se você não tivesse com uma nova ideia, você não estaria se sentindo culpado. Você não estaria procurando talvez um vídeo sobre culpa na internet. Você não estaria tentando trabalhar essas emoções de você. Você não ia ter essa consciência de ter que trabalhar isso em você, de ter que pelo menos entender o que está acontecendo com você. E não tem jeito. Quando coisas como o exemplo prático que eu dei acontece, a gente sente culpa, a gente percebe aquilo, nós já estamos, tenho certeza, mesmo que você esteja começando um caminho de desenvolvimento pessoal agora, ou mesmo que você não acredite muito nessas coisas, mas alguma coisa nos diz, algum sinal de alerta nos acende, é como se uma luz amarela nos acendesse, talvez até uma luz vermelha em alguns casos, mas uma luz amarela acende, opa, perigo, coisa errada aconteceu aí. O nosso sistema trabalha isso em nós dessa forma. Como surge a culpa? A culpa, ela surge do julgamento que temos diante de um fato, diante de acontecimento, diante de coisas que aconteceram na nossa vida. Seja isso do passado, do presente. Passado e presente. Eu não falei em futuro, porque o futuro, nós fizemos o nosso futuro a cada momento. Então, se ao trabalhar, aprender a lidar com a culpa, ao trabalhar com tudo isso, o que vai acontecer? O nosso futuro com certeza vai ser melhor. Eu até falo ali no artigo que para você acreditar que já aconteceu fatos do futuro onde a gente se sente culpado, mas aí é uma outra fase dessa culpa, né? Culpa pelo que vai acontecer, que daí é o pré-julgamento do que nós temos. Também pode existir culpa de algum erro que eu posso vir a cometer, ou culpa de medo, e aí a gente nós vamos trabalhar mais com medo do que a própria culpa. Então hoje o meu entendimento é que é os fatos do passado e do presente. Vamos trabalhar os fatos do passado e do presente para a gente ter um futuro melhor. Esse é o meu convite para você hoje. Mas o que era a ideia quando eu fiz esse artigo e quero reforçar isso para você? Que às vezes essa culpa que a gente sente do futuro, na verdade, é um medo do que vai acontecer. E a nossa mente é traiçoeira assim. Ela parece que ela prevê o que vai acontecer. E muitas vezes não acontece. Mas também em função do que foi passado. Experiências anteriores. E aí isso tem a ver com aquele exemplo prático que eu te dei da nossa briga com o familiar de ontem. Às vezes a briga não era para ser tão intensa, mas foi porque nós remoemos coisas do passado. Mas culpa e medo são diferentes. Inclusive tem um vídeo no canal e um artigo no blog sobre o medo. Se você quiser, pode entrar lá no link da culpa, você vai ver, são os primeiros ali sobre emoções. Então eu estou falando sobre cada uma emoção para você poder entender e trabalhar isso. Então nós não podemos ter esse medo do futuro, que na verdade essa culpa de futuro é um medo que nós temos guardado em nós, inconsciente ou não tão inconsciente assim. Mas vamos falar de culpa no tempo passado
e no tempo presente. Para a gente trabalhar um pouquinho a culpa, a gente tem que entender uma palavrinha chamada ego. Eu não vou me estender muito porque não é o objetivo deste vídeo. Mas o que seria o ego? Ego é a nossa consciência. E o que eu quero entender? Quero que você entenda como ego neste momento. Eu quero que você entenda ego como a nossa consciência, o nosso eu, o eu de cada um de nós. Ou seja, o que caracteriza a nossa personalidade, a personalidade de cada indivíduo. Então, isso é o famoso ego. Então, para entender culpa, da onde ela surge? Ela vai surgir a partir de uma projeção de algo que nos aconteceu e que não saiu conforme gostaríamos. Entendeu o porquê do ego entrar nessa situação? Porque quem vai entender, quem vai perceber que é algo que nós não gostaríamos que acontecesse, é o nosso ego. Isso tem a ver sim com as nossas crenças. Então, por que aquela briga de ontem, voltando ao exemplo prático de ontem, por que aquela briga de ontem não saiu como eu queria? Eu queria que terminasse em paz, eu queria que a pessoa me desse razão, eu queria isso, eu queria aquilo. Então é o nosso ego, a nossa personalidade ali que está sendo mexida, né? Que está sendo provocada, na verdade, que é o que acontece. Então, aquilo não saiu como nós gostaríamos, aquela situação não saiu como nós gostaríamos, então nós achamos que está errada. Mas muitas vezes, pensa comigo, lembra que eu te falei que muitas das palavras duras que você disse pode ter saído de mágoas guardadas? Então, são aqueles momentos que você disse, não, deixa quieto. Que o ego disse, não, deixa quieto, eu não vou me incomodar. E aí ficou guardando aquela magoazinha. Aí teve outra situação, de novo, ficou guardando a magoazinha. E aí aquilo explodiu ontem. Então, viu? Não saiu como a gente queria, porque a gente já não conseguiu trabalhar isso direito em outras vezes. Tem outras, mas temos salvação, não se preocupe. A gente pode trabalhar a culpa a partir de agora, não precisa jogar tudo na pessoa, não precisa fazer, a gente pode lidar com isso de uma forma diferente. O pior de tudo dessa culpa é a nossa martirização interior, a nossa briga conosco mesmo, onde a gente esquece o nosso amor próprio. E é isso que eu queria te lembrar no dia de hoje, que nós não podemos esquecer esse amor próprio. Sim, você fez errado, o que dá para consertar, vamos consertar. O que não dá para consertar, ponto, passou. Vamos trabalhar isso em nós, vamos ser um pouquinho egoísta, vamos trabalhar isso em nós, vamos tentar respirar, vamos tentar fazer diferente da próxima vez, vamos buscar mecanismos, ferramentas para fazer diferente da próxima vez, porque assim a gente trabalha e se preocupa conosco mesmo, porque a pessoa que mais se prejudica com esse sentimento todo de culpa, com essa mágoa toda guardada, somos nós mesmos. Eu sei que todas as vezes que isso acontece, todas as vezes que isso aconteceu, nós poderíamos ter uma situação diferente, mas não vai adiantar nos chicotear, porque não vai resolver o problema, pelo menos não resolveu até aqui, e eu tenho certeza que não vai resolver no futuro. Junto com a culpa e com tudo isso, vai surgir sentimentos secundários, né? Porque a gente percebe, a culpa é uma emoção primária, mas depois vem a decepção, a frustração, pode surgir outra que é a raiva, mas esses sentimentos secundários vão surgindo, então isso nós precisamos também trabalhar esses sentimentos secundários. Vai surgir de forma diferente, em graus diferentes, mas afeta a todos nós. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu não sou psicóloga, né? não tenho a formação de psicologia, então o que eu estou te colocando aqui é o que eu vivo diariamente no atendimento com meus clientes, em todo esse trabalho de terapia que eu fiz em primeiro lugar comigo mesmo e que eu faço hoje com outras pessoas, e essas percepções e tudo que eu estudei que eu estou te trazendo aqui. E eu sei que existe tanto a culpa, existe o medo patológico, a culpa patológica, mas a ideia aqui é trabalhar aquele nível, buscar a realização dos nossos sonhos, sem ser o patológico. Não aconselho nada. O que eu aconselho é as terapias holísticas, que eu acredito muito. Junto com o remédio, isso pode te ajudar nesse autodesenvolvimento. Em especial, o que eu te aconselho é o autoconhecimento. É se autoconhecer para trabalhar tanto a culpa, a raiva, o medo ou qualquer uma emoção que você conheça. É o autoconhecimento, é você se autoconhecer. E aí você vai perceber, já virou patológico, então eu preciso procurar uma ajuda. Não, eu consigo lidar com isso de outras maneiras, mas eu também posso procurar uma ajuda de uma terapia. Isso você vai conhecer com o tempo, você vai saber com o tempo. Mas eu te digo, procure ajuda, procure buscar essa informação e se autoconhecer. Vai atrás desse amor próprio, vai atrás desse autoconhecimento para você não ficar se culpando tanto e não prejudicar o seu amor próprio, que eu tenho certeza, e volto a repetir para você, todas essas emoções, culpa, medo, raiva, elas nos prejudicam tanto mais a nós mesmos do que ao outro.
E como é que a gente vai lidar com essa culpa, né? Vai trabalhar com isso? Como é que a gente vai aprender a trabalhar isso? É trabalhando conosco mesmo. É através de algum mecanismo que nos possibilite amenizar esse sentimento em nós. Seja uma terapia holística, ela pode te ajudar a se autoconhecer, seja alguma ferramenta. A gratidão é uma ferramenta, né? Perceber as coisas boas que estamos em nós, que não nos deixa focar tanto nas coisas ruins. A gratidão, ela nos possibilita isso. Então, se a gente começar a agradecer, ou tem exercícios ali dentro do projeto da gratidão, quem acompanha o projeto sabe, tinha exercícios ali que a gente mandava energia para o outro, que a gente trabalhava com essa relação com o outro também. E conosco mesmo em primeiro lugar. Então, a gratidão é uma ferramenta. Então, esses são mecanismos, são formas de você buscar, sim, de você trabalhar e lidar com a culpa. A grande sacada, e eu quero te trazer assim, muito certo nesse vídeo, é a nossa conversa interior. É os nossos sentimentos, é as nossas atitudes mentais, a nossa conversa interior. Essa é a minha grande dica para você lidar com a culpa. É a sua conversa interior, é aquele assim, tá tudo bem, a conversa de onde não precisava ter chegado a isso, mas eu sei que isso aconteceu por isso, mas tá tudo bem, eu vou mudar da próxima vez, eu vou buscar ferramentas da próxima vez. Você não vai dizer que você errou e que tá tudo bem, ou que você não precisa mexer com aquilo. Não, você vai dizer, tá tudo bem, eu vou buscar ferramentas para melhorar a cada dia. E buscar um vídeo na internet, buscar um autoconhecimento, é essa maneira de você melhorar a cada dia. Então, a minha grande dica de hoje é essa conversa interior, é essa nossa conversa interna, é a mudança das nossas atitudes mentais. Uma atitude mental mais positiva vai te ajudar tanto a lidar com a culpa, como a lidar com as outras emoções. Porque exatamente a grande dificuldade que nós temos em lidar com a culpa é essa chicoteada que nós damos em nós mesmos. Isso pode vir muitas vezes, né, da lembrança da nossa infância, mas nem quero entrar em criança interior aqui, não é a minha ideia. Mas é exatamente isso, buscar, lembrar que agora quem manda em nós somos nós que nos cuidamos, somos nós que fizemos esse trabalho dos nossos pais. Mas não podemos nos bater por isso, não podemos nos chicotear demais. Precisamos trabalhar esse sentimento de amor próprio em nós. Mas para não ficar longo, a minha grande dica do dia é essa. Busca essa conversa interna, esse trabalho interno, busca esse autoconhecimento. Faça terapias holísticas, busque alguma coisa em você, busque se autoconhecer realmente para você aprender a lidar com a culpa e lidar com todas as outras emoções. Então, esse é o meu recado de hoje. Aprenda a lidar com a culpa com você mesmo, através da nossa conversa interna. Se você quiser saber mais informações sobre o curso Como Lidar com as Emoções, eu vou te deixar o link tanto no comentário fixado como lá na descrição do vídeo. Também o blog, o link do artigo para você ler também sobre a culpa e conhecer sobre as outras emoções. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos e também curte para nós, para o YouTube entender que esse trabalho também é relevante. E também qualquer dúvida, deixa no comentário também, não precisa, pode deixar no comentário. Ou entre em contato conosco pelas outras redes sociais, que eu vou ter um prazer de te ajudar. E um grande abraço para você, cuide muito das suas emoções, não esqueça, e muita luz no seu caminho, sempre.